Boa noite, estamos começando mais um Se Liga e desta vez temos um convidado um tanto quanto especial, um vereador de Rio Branco, um dos novos vereadores que vem trazendo um trabalho diferente e de fato representativo para a capital acreana. Eu estou falando dele, o Ayashi, o senhor José Ayashi, mas que gosta de ser chamado de Ayashi, então a gente vai chamá-lo pelo segundo nome. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder receber o senhor aqui. Fala um pouquinho para a gente do senhor e também do seu trabalho. Boa noite, Ian. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente é um prazer, uma satisfação estar aqui. Primeira vez, mas eu venho com muito gosto. Muito obrigado pelo convite. Se precisando, pode chamar que nós estamos aí à disposição. Vereador, a gente está finalizando o primeiro semestre do ano, que é o primeiro semestre do primeiro ano do seu mandato, do seu primeiro mandato. Como o senhor avalia esses primeiros 6 meses do seu mandato, do seu trabalho? O senhor avalia que foi propositivo? Foi, mas não foi tanto? De 0 a 10, qual a nota que o senhor dá para o seu trabalho? Na verdade, do primeiro mandato, da primeira vez que eu fui candidato, então a avaliação é assim. Agora nós estamos tentando aprender mais, né? Eu acredito que de 0 a 10 eu vou dar 7,5. Né, porque a gente está aprendendo, nós estamos pegando a situação, como é que é a parte legislativa, nós estamos saindo do mundo sindical. Sim. E agora estamos na parte legislativa. Então a gente tem muito que aprender, tem muitas pessoas boas lá para a gente aprender com eles, tem pessoas experientes, nós estamos aprendendo, mas eu acho que ainda assim nós fizemos um bom trabalho, nós estamos fazendo um levantamento de tudo que foi feito, das indicações, dos projetos de lei que a gente tem para indicar, nós estamos do que a gente já lutou pela comunidade, das mães atípicas, do pessoal da saúde, do PCCR da saúde do município também, que a gente vai ter que trabalhar isso. Então nós estamos aprendendo bastante. Tem um problema de a gente estar trabalhando com a lei de orçamento do ano anterior, entendeu? Então essa lei orçamentária a gente tem que prestar bem atenção nela, para a gente estar incluindo as pessoas que estão ali contando com a gente, contando com o nosso apoio. Certo. O senhor falou isso sobre a questão das indicações. O senhor consegue mensurar, quantificar quantas indicações já foram feitas pelo senhor e quantas já foram atendidas ou ainda não, porque está em análise ainda? A indicação 325. Né? Atendida, muitas indicações. Muitas. Atendidas, eu acho que tem aí na faixa de 14, 15 indicações. Então ainda tá pouco. Mas por problema também do inverno. Né? Agora que está chegando no verão, acredito. Suas indicações então são mais no caso de rua? Mais de parte de rua, né? Parte de infraestrutura, né? Parte de ramais, né? Que no inverno é muito ruim fazer, mas a indicação já está pronta. Então, eu acho que nesse verão dá para até aumentar. O final do ano a gente vai ver aí, eu vou lhe chamar para conversar de novo e a gente vai ter essa noção se de fato tomara a Deus que melhora. Aumentou. Vamos torcer que melhore, porque melhorando, melhora para todo mundo em Rio Branco. Vereador, um ponto importante que eu acho necessário a gente tocar é o fato de que recentemente a Câmara de Rio Branco aprovou novos recursos para ser contratado empresas de ônibus para Rio Branco, porque o transporte público em Rio Branco ainda é um problema, ainda é um déficit muito grande, muitas pessoas frequentemente indo para as redes sociais fazer questionamentos, fazer apontamentos, cobranças, reclamações, e o senhor estava lá, mas o senhor fez um apontamento um tanto quanto importante que eu gostaria de ouvir do senhor, por quê? O senhor defendeu que a empresa Rico Transportes, que é a empresa responsável pelo transporte público em Rio Branco hoje, não participe desse processo licitatório. Por quê? Bem, a gente tem que fazer um breve histórico nessa situação. Quando chegamos na Câmara, lá em janeiro, a maior reclamação era o transporte público. Inclusive com os vídeos, inclusive a oposição, né, ônibus pegando fogo, motorista empurrando, juntando pedaço de ônibus no meio da rua, né, as pessoas atrasadas, ônibus quebrava. E aí teve um PAC, né, que veio trazer para a prefeitura um incentivo, né, e esse incentivo de 67 milhões. E aí esse incentivo de 67 milhões foi estudado pelo governo federal, no Ministério do Transporte e Infraestrutura, estudaram para ajudar as capitais e os municípios do Brasil. Quando chegou esse projeto lá, já falaram que esse projeto aí é para dar dinheiro para o prefeito. Eu vou estudar o projeto. Eu fui o relator do projeto, estudei o projeto. Certo. Não é para dar dinheiro para o prefeito. É para se fazer uma licitação, né, e usar esse recurso como aporte. Hoje a prefeitura, por exemplo, paga 30 milhões de reais de subsídio para a Rico. A Rico, se tem esse tanto de reclamação, a Rico já é para estar sendo notificada e já é para nem participar do processo licitatório. Né? Então a gente, claro que o processo licitatório é aberto, mas se é uma empresa que está dando tanto problema, não pode participar. Que está dando problema, é só abrir as redes sociais, só abrir os jornais, que você vai ver que ônibus quebrado então está dando problema, notifica, ou ela se enquadra ou não participa. E aí, tem várias empresas, né, em Santa Catarina tem empresas boas, em Rio de Janeiro, São Paulo, várias empresas boas
que pode, através também desse aporte de ônibus novos, pode fazer um bom trabalho aqui, por que a gente vai lutar com a empresa que já está dando trabalho há muito tempo? Então, eu não concordo que a Rico participe com esse tanto de trabalho. Agora, se enquadrar, aí já é uma situação mais jurídica, né? Ministério Público, né? Mas é bom todos acompanharem, sociedade, Câmara Legislativa, Ministério Público, todos acompanharem para ver se melhora o trabalho de transporte público do nosso estado, do nosso município. E eu acredito que boa parte da população de Rio Branco deve concordar com o senhor com o fato de que, beleza, vai haver uma nova contratação, se é uma nova contratação, então que a gente traga uma nova empresa que de fato ofereça um novo serviço, porque continuar do jeito que está, onde pelo menos um ônibus é registrado parado no meio da rua, deixando as pessoas na calçada, no horário de ir para aula, ou para o trabalho, ou voltando destes, é algo que acontece reiteradamente em Rio Branco, infelizmente. Esse é o nosso pensamento. Eu acho que se a empresa está dando trabalho há tanto tempo, não tem por que ela continuar. Perfeito. Então, tem as leis das licitações, tem as notificações que pode ser cobrada, pode ser dadas notificações nessa empresa, e aí até não continuar, nem participar do processo licitatório. Perfeito. Vereador, um dos pontos que a gente começou a colocar nessa conversa é o fato do seu apoio oferecido para as mães atípicas. E eu sinto ele muito pertinente porque muitos se falam das crianças atípicas, das necessidades especiais que elas possuem, do tipo de acolhimento que elas possuem, mas pouco fala-se das mães, das pessoas que cuidam, das pessoas que de fato passam por todo o processo por trás, nos bastidores do cuidado. Como que o senhor chegou à conclusão de que seria necessário olhar para essas mães? Bem, estudos comprovam que essas mães, elas têm as mesmas situações mental de quem saiu de uma guerra. Então elas passam muito problema, entendeu? Estudos já comprovaram isso. Então elas têm que ter um olhar mais para elas. E aí o fato é que existe muita legislação, mas não é cumprida as legislações. Perfeito. Então o que é que eu vejo na Câmara agora? Todos os vereadores, eles estão bem empenhados para ajudar as pessoas, as mães atípicas, né? Com todos os problemas, porque a pessoa vê mães atípicas, já vê TEA. Não, mas tem muitos problemas. Tem mãe com filho deficiente, tem mãe com filho com paralisia, que tem problemas também. Então, a Câmara hoje ela está bem voltada para isso. Inclusive, teve 2 vetos pela a situação das mães atípicas e dos filhos com TEA. Teve 2 vetos lá que a gente teve que trabalhar dentro da Câmara porque é uma política para eles, é uma política pública para eles. Então, eu acho que essa política pública ela tem que ser aprofundada e melhorada. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. E elas precisam bastante mesmo da nossa olhada, da nossa ajuda, da nossa visão sobre isso. Vereador, o senhor hoje figura como base da prefeitura e é válido ressaltar que dizer que você é base do prefeito não significa que você é uma pessoa que está ali para defender 100% de tudo aquilo que o prefeito falar, porque se fosse, o senhor não seria nem contra a contratação da RIC, o senhor seria a favor. O senhor identifica que o fato de o senhor ser da base acaba colaborando para que as suas indicações acabem sendo vistas de uma forma mais rápida, porque de fato a prefeitura está ali observando um parceiro, alguém que é um amigo, fazer uma indicação de um trabalho? Na verdade, assim, como eu disse, eu estou aprendendo. Então, quando eu cheguei, a base do prefeito, geralmente as pessoas confundem que base do prefeito é dizer amém para tudo que o prefeito manda. Exato. A base do prefeito é ajudar o prefeito a construir, é ajudar o prefeito a melhorar a nossa cidade, é ajudar o prefeito a fazer um bom mandato também. E aí o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas confundem, porque você é base do prefeito, vai dizer amém. Não, nós vamos estudar o processo, e se o processo for bom para a nossa população, a gente vai dizer amém sim, se for bom para o nosso povo. Se for ruim, tranquilamente eu digo, não, isso aqui é ruim para a população, né? E principalmente quando engloba trabalhador. Hoje, por exemplo, trabalhador está em greve, trabalhador da educação. Eles estão cobertos de razões, né? Eles têm que estar pedindo para melhorar. Estão pedindo um auxílio saúde, um auxílio alimentação. O Tribunal de Justiça tem, o Judiciário tem auxílio saúde e alimentação, a Câmara tem auxílio saúde e alimentação, né? O Executivo tem auxílio saúde, mas por que o professor não pode ter? Então, é um profissional tão necessário, né? E o da saúde também, né? Os técnicos de enfermagem, os da ciência, eles não têm auxílio saúde e alimentação. E eu acho que é justo, é uma luta justa, e realmente, eu venho do sindicato, né? Eu sou do lado da classe sindical. Então eu acho que é justa a luta e temos que fazer um trabalho, claro que a gente tem que ver a limite, tem que ver como é que está a situação financeira do município, mas a gente tem que ter um trabalho responsável e ajudá-los.
Perfeito. Agora que o senhor falou dessa questão do movimento sindical, eu me recordei que o senhor também vem desse movimento sindical. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, de uma forma resumida, da sua trajetória dentro dos sindicatos na saúde. Criei o Sindicato de Controle de Ambulância do Estado, né, que inclusive virou nacional, né, todo o estado do Brasil tem o Sindicato de Controle de Ambulância, o Sindiconam, um abraço para meus amigos do Sindiconam. Criei o sindicato do IGESAC, né, sindicato do QE agora, aquela luta lá atrás assim, do IGESAC que ia ser demitido, né, o governador anterior, o Tião Viana, demitiu todos, e a gente lutou e conseguimos provar que foram feitos concursos e eles estão trabalhando até hoje. Um abraço dos meus amigos do QE. E aí depois entrei no Sintesac, juntamente com o deputado Adailton, na época também sindicalista, entrei no Sintesac, hoje eu sou tesoureiro do Sintesac. Sou tesoureiro do Sintesac e agora, há 2 meses atrás, eu passei o bastão do Sindiconam, né? Mas até 2 meses atrás eu era presidente do Sindiconam e passei o bastão porque acumulou, deu muito trabalho. Não tinha mais espaço na agenda para administrar tudo isso. Acumulou, realmente acumulou, mas está em boas mãos, o Sindiconam está em boas mãos. Então a gente vem dessa luta sindical, né? A luta pelo trabalhador, sem ideologia, é luta pelo trabalhador, é o que o trabalhador precisa. Perfeito. Vereador, sobre essa questão da greve dos professores, o senhor está em diálogo, em contato com alguém dos professores, do que representa o movimento sindical dos professores, ou não? Vocês estão no espaço aberto ali à disposição, mas ninguém os procurou? O senhor já falou que enxerga como necessário, que eles estão cobertos de razão, mas o senhor sabe dizer para a gente se avançou, se não avançou? Uhum. Inclusive, esse fim de semana eu recebi uma crítica lá dentro do Quixadá, né, porque eu não desci lá para falar com os professores. Eu acho que a gente não pode usar uma pauta tão importante para fazer politicagem, entendeu? A gente chegar lá, dizer prefeito isso, prefeito aquilo, eu não vou estar ajudando os professores. Nós temos que fazer uma articulação interna para ver como está os recursos, como está o nosso município, para ver se o recurso que tem dá para fazer isso. Então a gente trabalha internamente. Então, procurado por professores, nunca fui. Né? Essa professora em questão, é uma professora inclusive que me apoiou na campanha, disse, olha, eu lhe apoiei, eu digo, não, mas eu estou lhe apoiando também. Né? Eu estou a favor disso, eu estou a favor da sua luta e você sempre eu vou estar do lado do trabalhador. Né? Mas também com responsabilidade, dizendo, ó, aqui não vai dar por causa disso, aqui não vai dar por causa disso, mas aqui eu acho que consegue avançar com responsabilidade. Entendeu? Então, não basta eu ir lá para frente e dizer, ó, eu estou com vocês, eu estou apoiando vocês e por trás não estou fazendo nada. Perfeito. Então, a gente tem que conversar, trabalhar com responsabilidade, provocar a articulação política. Digo, ó, é bom a gente fazer um trabalho para ver se a gente consegue dar pelo menos alguma coisa para os professores, para o pessoal da saúde, entendeu? A gente tem que trabalhar dessa maneira. Porque se eu for trabalhar política só fazendo, aparecendo, fazendo politicagem, eu acho que não sai, não avança. E eu também estou aprendendo dessa maneira. Não adianta eu sair num bairro e dizer que o prefeito é isso ou aquilo, que não vou resolver. Eu tenho que conversar com o prefeito, dizer, rapaz, eu acho que dá sim, eu acho que dá sim. Então, mostrar um caminho, o diálogo, mostrar a viabilidade. Isso, eu acho que o diálogo é a chave de tudo. É o diálogo, a conversa e realmente mostrar o caminho, mostrar como dá para fazer, se dá para fazer. Perfeito. Segura aí que agora a gente vai ter uma reportagem especial e logo mais voltamos após os comerciais. Se liga. Hoje nós estamos aqui na Casa Rosa Mulher, que é referência no atendimento às mulheres vítimas de violência, seja violência sexual, física ou psicológica. E hoje nós vamos conhecer a história deste espaço e um pouco dos atendimentos que aqui são realizados. Para falar deste assunto, eu estou aqui com a Rila Freze, que é gerente do Departamento de Políticas para as Mulheres. Rila, seja muito bem-vinda ao Se Liga. Fala pra gente um pouco da história da Casa Rosa Mulher. Então, a Casa Rosa Mulher ela já foi fundada há mais de 30 anos, né? Aqui a gente atende mulheres vítimas de violência ou em vulnerabilidade social, caso ela se sinta com a necessidade de estar aqui para a gente atendê-la, né, quanto departamento. E a Casa Rosa em si, ela atende as mulheres vítimas de violência do município de Rio Branco. Então aqui a gente tem um trabalho de acolher, de assessoria jurídica, né, orientação jurídica, o psicossocial, né, a gente tem a equipe
técnica que faz um trabalho de fortalecimento dessa mulher para que ela possa ter acessibilidade às políticas públicas, né, e o seu fortalecimento para sair do ciclo de violência. E como que é feito esse atendimento? As mulheres, elas já vêm da delegacia? Conta pra gente. Tem vários modos de chegada, né? Tem as demandas que já vêm direto do sistema de justiça, né? Vem da delegacia, vem do Ministério Público, vem do Tribunal de Justiça, vem a demanda, né? Que ela vem por livre e espontânea, a gente chama de demanda espontânea, né? A gente chama de demanda espontânea aquela mulher que vem aqui dizer, olha, eu estou passando por um ciclo de violência, eu não tenho coragem de denunciar, eu preciso de ajuda, então a gente está sempre aqui fortalecendo essa mulher para que ela se empodere, saia do ciclo de violência, tenha acessibilidade ao mercado de trabalho, oferecendo cursos, né, por meio de parcerias. Então a gente está aqui, quanto Prefeitura de Rio Branco, fazendo esse trabalho de cuidar das nossas mulheres. Atualmente, muitas mulheres, a gente sabe que ainda existem mulheres que não conhecem os caminhos, os meios de sair desse ciclo de violência. Aqui na Casa Rosa Mulher, quais são as orientações que essas mulheres têm quando elas chegam aqui? A gente tem a equipe técnica, ela faz o primeiro atendimento, depende muito de como ela chega, né? Então o atendimento ele varia de como ela chega. Tem um momento que a mulher chega aqui, ela precisa de imediatamente um atendimento médico. Então a equipe técnica leva essa mulher até a unidade de saúde, faz todo o acompanhamento. A partir daí a gente vai ter o atendimento com a psicóloga, né? Que nosso atendimento não é clínico, o psicólogo aqui é psicólogo social, né? O psicossocial que a gente fala. Então com o psicólogo, com a nossa assistente social, vai ver cada necessidade dessa mulher para que a gente possa estar atendendo ela, inserindo ela em todas as políticas públicas, se ela precisa de uma cesta, se ela precisa de um atendimento médico, se ela precisa de uma vaga para o filho na escola, na creche. Então, aí a gente vai fortalecer essa mulher para que ela possa estar criando forças para poder sair desse ciclo, porque é muito difícil a mulher sair do ciclo de violência. Sim. E atualmente, vocês estão tendo alguma campanha de conscientização, alguma chamada? Estamos trabalhando nesse momento a preparação da Conferência Municipal, né, de Mulheres de Rio Branco, que é de fundamental importância acontecer, tendo em vista que é a partir dessa conferência que a gente vai estar elaborando o 4º Plano Municipal de Políticas para as Mulheres do município de Rio Branco. Então, é um momento que toda a equipe do departamento está junto com o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, dos direitos, né, das políticas para as mulheres, está com uma comissão sendo criada para que a gente possa estar realizando a conferência, que será em julho, e aí a gente vai estar bem focado nesse momento que é importante para o nosso município, que é a elaboração de propostas, né, de melhoria das políticas públicas, que vai ser encaminhado para a nossa conferência estadual, depois para a conferência estadual. Então, nesse momento, a gente está focado nessa conferência. Certo. Agora, Rila, para as pessoas, para essas mulheres, na verdade, que estão passando por algum ciclo de violência, porque, como eu falei anteriormente, existem mulheres que ainda não conseguem sair desse ciclo. Qual o recado que você deixa para essas mulheres que estão nos assistindo? Quais são os canais que elas podem procurar através da Casa Rosa Mulher? Então, a gente, quanto Prefeitura de Rio Branco, a gente está aqui para receber você, mulher. É importante procurar uma unidade para pedir ajuda, né? Tem a Casa Rosa Mulher, nós temos toda a unidade, ela é uma porta de entrada. Onde você chegar, você vai ser orientada para onde ir. Então, a gente vai estar aqui com toda a equipe técnica, com todas as articulações necessárias para o seu fortalecimento, para que você saia do ciclo de violência. Toda mulher de Rio Branco precisa entender que ela não está sozinha. Estamos aqui para lhe fortalecer, para cuidar de você. Sair do ciclo de violência
Não é fácil, mas a gente consegue. Então, é importante buscar ajuda porque a mulher vítima de violência, ela adoece, o seu filho fica doente, a família toda adoece. Então, estamos aqui prontos, né? As portas abertas, a gente não fecha para o almoço, a gente fica aqui das 7 da manhã às 17 horas, né? 16, 17, para atender vocês. Então, não tenha medo de vir buscar ajuda. É importante para você, para sua família, para o seu filho, esse atendimento, esse fortalecimento. É importante você, mulher, fazer a denúncia, você, família, você, vizinho, se perceber, se identificar uma mulher sofrendo violência. Nós temos os canais de denúncia, que é o 190, que é para aquele momento imediato, a mulher está sofrendo violência. É importante ligar para o 190, buscar a delegacia da mulher. Temos o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então, tem várias formas de você buscar ajuda. Uma dessas portas vai encaminhar vocês até aqui, até a nossa equipe técnica, para que você possa ser fortalecida e ser cuidada. E lembrando que a gente vai cuidar da mulher vítima de violência, do seu filho, porque a gente vai encaminhar por CREAS. Existe uma rede de atendimento e uma rede de proteção à mulher que está preparada para cuidar dessa família. Então, é importante a denúncia, é importante buscar ajuda. É isso aí. Rila, muito obrigada pela entrevista. É sempre um prazer falar sobre os direitos das mulheres e, claro, sobre os caminhos que elas podem sair deste ciclo de violência. Estamos de volta agora aqui com o Ayashi, nosso vereador da capital acreana, aqui nos nossos estúdios, que vai continuar falando para a gente sobre o seu mandato, sobre as suas ações. Ayashi, agora eu gostaria de saber como que se encontra o PCCR do município, no que diz respeito ao pessoal da saúde. Você falou que está ali em cima, que está tentando ajudar, mas hoje, se o senhor fosse me explicar qual o real estado desse PCCR hoje, qual seria? Algumas situações pontuais. Por exemplo, o PCCR foi elaborado lá em 2022, né, e hoje tem algumas situações pontuais. O piso do ACS, o piso do ACE, né, a situação dos vacinadores que tem que ter uma gratificação. Tem algumas situações pontuais. Não é igual que está o do Estado, que é desde 2000. Né? O do Estado é desde o ano 2000, então está com 25 anos. O do município ele foi reformulado em 2022 e ele precisa de alguns ajustes. Né? Então não é uma coisa muito grande, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar e a gente tem que estar de olho e trabalhando junto com o Executivo, trabalhando junto com a Lei Orçamentária Anual, para ver se a gente colocar o que eles estão pedindo, o que eles estão necessitando. E algumas coisas que já estão na legislação federal, algumas coisas que tem só que ajustar. O senhor fala muito dessa questão da Lei Orçamentária Anual, que é que todo mundo chama de LOA. Fala para a população de casa qual a importância dela, porque acredito que muitas pessoas não compreendem o que é a LOA, ou então qual é a importância da Lei Orçamentária Anual, e acabam achando que muitas vezes o município não faz uma determinada coisa porque não quer. Porque sai na imprensa salários de prefeito, salário de assessores e tudo mais, e pensa, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, o que de fato é válido, questionamento, mas acaba perguntando, mas não tem dinheiro para fazer tal coisa, por quê? Realmente a gente tem que falar para o nosso povo o que é essas leis. Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, que está lá na Câmara já, que nós estamos fazendo os estudos. Lei de Orçamento Anual, que é a LOA. Ora, se não está previsto na LOA, não tem como lutar no ano seguinte, porque não está previsto. Se não está previsto em lei, até uma rua, uma escola, uma creche. Se eu não tenho uma previsão orçamentária para fazer uma creche, eu não tenho como cobrar uma creche ano que vem. Tem que estar previsto dentro dessa lei. Então, é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes do Legislativo é as previsões na lei. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um ramal, uma ponte lá no Vai Se Ver, um exemplo. Tem que fazer a ponte. Se não tiver previsão orçamentária para isso, se não tiver previsto dentro da lei orçamentária, não tem como fazer. Não, vamos fazer greve, vamos fechar a rua, vamos quebrar tudo, mas não vai ter como fazer, porque a lei diz que não tem orçamento. Então, por isso que a gente tem que prestar bem atenção para botar dentro do orçamento, dentro da lei, o que vai ser feito no ano que vem. De uma forma didática, deixa eu tentar resumir para vocês. É como se você fosse fazer uma viagem em janeiro. Mas só que para você aproveitar essa viagem, você precisa de recursos. Para você poder fazer os passeios que você quer, ir nos bares, nos restaurantes, no shopping, em tudo aquilo que você quer. Só que se você não fizer um estudo de quanto cada um desses passeios vai te custar e não guardar dinheiro para poder ir nesses passeios,
Não adianta você chegar lá e ficar revoltado em frente ao clube, porque você não vai poder entrar, porque você não tem recurso, dinheiro para pagar a entrada. Então, o que o vereador está falando para a gente é, a gente, se de fato quer que alguma mudança efetiva no nosso município aconteça, a gente tem que estar sempre perto do nosso corpo legislativo, pedindo, inclui isso daqui na lei orçamentária anual, para que ano que vem a gente tenha dinheiro para vocês poderem fazer isso por nós. Exatamente, é exatamente isso. Ficou bem didático? Ficou bem claro. Perfeito, então, é o que importa. Vereador, o que o senhor espera fazer ainda nesse segundo semestre do ano, do primeiro ano do seu mandato? Agora, no segundo semestre, nós temos que botar nosso projeto de lei. Os projetos de lei nós estamos elaborando. E assim, nós temos um maior cuidado com os projetos de lei para não ter projeto de lei igual. Às vezes a gente tem um projeto de lei que é parecido com um projeto de lei que já está lá e nem funciona. Então a gente tem que lutar primeiro, pedir a efetividade das leis que já estão impostas e depois fazer leis que não estão previstas. Então é muito importante isso, e agora no segundo semestre eu vou colocar esses projetos de lei aí, se Deus quiser. Vou terminar esse segundo semestre aí com uns 10 projetos de lei, se Deus quiser. E não apenas fazer só projeto de lei para depois ir para as redes sociais e dizer, eu fui o vereador que mais fez projetos de lei, mas que de fato não trazem nenhum benefício, não trazem nenhum tipo de representação para a população e que é só mais do mesmo. Tem uns projetos de lei que eu até critiquei, o dia da samambaia, o dia da abelha, o dia do... E por favor, me diga que isso é aleatório, que não existe isso dentro da Câmara meu hoje. Deus, alguém querendo fazer o dia da samambaia. Eu fico pensando nessas situações, eu digo, o dia do carro, o dia do Corcel 2, o dia do Fusca, o dia... Eu acho uma perda de tempo, sabe? Inclusive, vereador, não só acho uma perca de tempo, como eu também acho um desrespeito com a população. Tanta coisa importante no nosso município para ser resolvida. Exato. Eu não falo do município só por ser de atual gestão ou independente. Falo de um Brasil como um todo. Existem tantas coisas importantes, necessárias para serem resolvidas e a pessoa vai se ater a fazer o dia de um carro. Essas situações, eu digo, meu Deus do céu, a pessoa ganha bem, o legislativo ganha bem. Né? Eu entendo e falo assim, não, é porque tem o pessoal do clube de carro tal. Certo, eles são importantes. Mas o que tem a ver essa lei? O que essa lei vai trazer de benefício para Rio Branco? Exato, eu sou um crítico sobre isso, eu não tenho, no meu cronograma não tem o projeto de lei, não vai ter dia de carro nenhum. Perfeito, fico muito feliz em entrevistar um representante meu na Câmara me falando isso. Agora, falando em representante na Câmara, eu vou sair um pouco do perfil de entrevistador e vou perguntar como cidadão rio-branquense. Ayashi, e essas viagens da Câmara? Qual a necessidade dos vereadores viajarem para outros estados custeado com recurso público para fazer um curso? Não pode ser feito esse curso aqui? Não pode ser feito à distância, EAD? Vamos lá, vamos fazer um histórico também nessa situação. Certo. Tem alguns, a situação de cursos especificamente, sou totalmente contra. Porque dá para fazer EAD, hoje estão fazendo até curso de direito e EAD. Imagine um curso para... Embora o MEC esteja se posicionando contra tanto de direito quanto de enfermagem e também de medicina. Mas tem algumas situações que criminalizam. O político já é criminalizado por si só aqui no nosso... Tem gente que fura fila, tem gente que pega troco de supermercado, mas vai lá na rede social falar do político, né, e não se vê. Tem gente que estaciona na vaga de deficiente, né, tem gente que... E aí é o que mais critica. Então, tem algumas coisas que é criminalizado. Eu acho que, às vezes, dá para ir em Brasília procurar recurso. Pode ser. Pode ir, lá em Santa Catarina tem uma política pública lá para aquele município, parada de ônibus, de transporte público, que dá para a gente ir fazer lá para olhar, para trazer para cá boas práticas. Mas tem a criminalização. Hoje eu vejo, e aí eu vou falar todas as vezes, que eu não tenho medo nenhum, eu gosto até eu vejo um juiz que ele sai correndo, um juiz aposentado, ele sai correndo atrás de vereador aí, né, para ver onde é que o vereador estava, sai correndo nos aeroportos, aposentado não tem mais, né, tá tranquilo, né? O que acontece? O judiciário também tem esses cursos, né? É errado para o judiciário, é errado para o executivo, se dá para fazer para economizar, é o princípio da economicidade. Todos têm que economizar, todos têm que economizar, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu acho criminalizado, mas eu sou contra, não vou fazer viagens, né? Para curso eu não vou fazer viagem. Se for preciso fazer uma viagem bem fundamentada, eu preciso fazer uma viagem por causa disso, tem que buscar recursos para cá, tem que procurar... Tem uma marcha para prefeitos que vai um monte de vereador, não tem efetividade de nada. Para que aquele monte de vereador lá em Brasília? Qual o nome da marcha? É a marcha dos prefeitos. Vereador é o quê? É vereador. Então já está explicado. Então, tem motivo para ir. Vai um monte, né? Eu acho meio complicado, eu também eu não vou, eu já assinei lá que eu não vou, né? E a Câmara também não está passando pelo momento bom, então eu já abri mão.
Falando dessa questão da Câmara não estar... O senhor me deu o gatilho, então eu tenho que perguntar também. Da Câmara não estar passando por um momento bom, nós estávamos conversando um pouco antes das gravações começarem sobre a questão dos recursos que a Câmara tem disponível. A nossa equipe de reportagens, o senhor vai me dizer se é verdade ou não, obteve as informações de que a Câmara está atuando com o orçamento previsto no ano passado. Exato. Ou seja, a antiga gestão da Câmara Municipal de Rio Branco não fez uma previsão orçamentária do aumento de mais 4 vereadores para dentro da Câmara, junto com todos os custos que seriam embutidos dentro dela. Isso procede? Procede. Então, por exemplo, a Câmara ela trabalha com 5% do orçamento do município. Então é 5%, nem 1% a mais. O que ocorre? No ano passado, quando eles fizeram essa previsão, eles tinham 17 vereadores. Hoje são 21. Então, quando nós chegamos, nós estamos trabalhando com um orçamento para 17 vereadores, com 21 vereadores. Então, realmente, deu um pulo lá nos gastos. E aí, estamos tentando ajustar para ver se a gente consegue trabalhar esse ano, passar essa fase desse ano, mas não está boa a situação. Realmente, o Joab vai ter que se virar aí para estar cumprindo com os compromissos da Câmara, cumprindo com os compromissos do Legislativo. Ou seja, o Joab assumiu a presidência da Câmara já entrando no olho de um furacão que ele nem sabia que já estava sendo carregado para ele. Exato, né? Eu acho que faltou um pouco de planejamento, porque se faz o planejamento, se vai aumentar 4 vereadores, é evidente que vai aumentar os gastos. Isso aí é lógico. É aquela coisa que eu falei agora para vocês, uma situação. Se você vai viajar e você quer fazer mais passeios, você precisa aumentar o recurso para você ir a mais passeios, exato, porque senão você não vai conseguir nesses passeios. Aí se você viu lá na Lua, que não tem os 5% que a prefeitura vai repassar, não conseguiria cobrir mais 4 vereadores, não tem por que aprovar mais 4 vereadores. Mas eu acredito que a legislação passada disse, não, vou aprovar mais 4 vereadores, que é mais chance de eu ser eleito. Olha aí o que deu, entendeu? Ou seja, pensando mais uma vez apenas neles mesmos, talvez, não é uma acusação, é uma suposição. Não, uma suposição, mas daria para pensar. Disso, poxa, se eu aumentar os 5% aqui é X. Se eu aumentar mais 4 vereadores, vai ser X mais 2. Entendeu? Então, não tem condições. Então não aprova. Esse X mais 2 isso aqui. Não dá para incluir, então não tem como simplesmente aumentar. Era dizer, olha, não tem como incluir mais 4 vereadores dentro desse orçamento. E aí não aprovar. Perfeito. Quando tivesse orçamento para incluir mais 4 vereadores, aprovaria. É assim que, se eu estivesse no parlamento passado, era assim que eu ia trabalhar. E é assim que eu vou trabalhar se aparecer uma situação dessa. Por exemplo, aparece hoje, vamos aumentar para 30 vereadores. É que a lei não comporta não, mas vamos aumentar para 27. Aí, 27, peraí, vamos ver se a gente tem orçamento para isso. Se não tiver orçamento, como é que eu vou aprovar? Porque eu vou estar colocando a próxima legislatura numa situação complicada, como está essa. Ou seja, vai estar tentando alimentar diversas pessoas, mas com recurso, mas com uma vasilha de arroz, vamos dizer de uma forma bem popular, que não dá para todo mundo comer. Não dá. A gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas antes disso, gostaria de chamar a Ana Paula com mais uma reportagem especial. Se liga. E olha só, Ian, chegamos no mês de junho, mês que oficializa o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que acontece no próximo dia 28. E para falar deste assunto, eu estou aqui com o Germano Marino, que é um grande ativista da comunidade LGBTQIA+, aqui no nosso estado. Germano, seja muito bem-vindo ao Se Liga, é sempre um prazer te receber. E eu já vou ser bem direta. A gente sabe que esse mês de junho é um mês que a gente fala do orgulho LGBTQIA+, a gente fala da parada, a gente fala sobre a importância dessa data. Fala pra gente como que você vê ao longo dos anos. A gente teve avanço? Olha, primeiro quero agradecer aqui aos telespectadores do programa Se Liga com Iarabá, a você, Ana, né? É um mês muito importante para a comunidade não só brasileira, mas internacional, onde comemora o mundo inteiro ações de direitos humanos para a população LGBTQIA+. Em 2025, com a eleição que está tendo de novos representantes internacionais, a gente está vendo o reacionarismo conservador colocando aí a população LGBT com pautas totalmente reacionárias, né? A gente está aí vendo todo dia um direito LGBT nos Estados Unidos sendo vilipendiado pelo atual presidente que se elegeu, e foi lá que a data 28 de junho,
onde se comemora o Dia Mundial do Orgulho LGBT, com a Revolução do Bar Stonewall, lá em Nova York, né, onde nasceu em 1969, que a gente vem de lá para cá fazendo ações no mundo inteiro, todas as associações para os direitos humanos da população LGBTQIA+. E aqui no Brasil e no estado do Acre, nós temos um grande tema que é debater sobre o envelhecimento dessa população LGBT, como que vai envelhecer de uma forma saudável, com a recuperação da sua saúde mental e como que a gente vai fazer para a empregabilidade das pessoas LGBTQIA+, em situação das pessoas transgêneros, seja mulheres travestis, mulheres trans e homens trans, que ainda passam criminalização devido à questão da sua identidade de gênero, e como que nós vamos fazer com a população crescente em situação de rua, que é da população LGBT. Então é um mês que é um mês, além de comemorar a Ana, mas é um mês também da gente colocar em pauta esse debate, principalmente aqui no estado do Acre, o que é que nós vamos fazer com a nossa comunidade LGBT que ainda precisa de acesso, cidadania e segurança. Germano, você falou um ponto muito importante, que é sobre o envelhecimento dessa população. Aqui no nosso estado, você poderia falar pra gente quais são as políticas que já são executadas? Além do Estatuto do Idoso, que assegura, independente qual seja a orientação, a identidade de gênero para as pessoas idosas, que LGBTs também envelhecem, mas a gente precisa discutir em que grupo que esses LGBTs que estão idosos estão participando. Porque muitas das vezes as pesquisas nacionais indicam que quando se chega numa idade para o envelhecimento, após os 55 anos de idade, essa pessoa LGBT, ela vai assumindo um outro padrão de comportamento. Ela vai se excluindo cada vez mais do convívio da sociedade, porque ela já não tem mais tanta resistência para enfrentar o preconceito devido à orientação e identidade de gênero dela, diferenciada da heteronormatividade, e ela fica o quê? Se escondendo, ela novamente entra para dentro do armário, se invisibiliza, e isso ocasiona muitas das vezes o adoecimento de saúde mental, depressão, fadiga, fora do convívio da sociedade e até familiar. Então é um caso de saúde, é um caso de necessidade de um resgate, de saber como que a gente faz para incluir novamente as pessoas idosas LGBT no seu convívio social. E um ponto a ser destacado, Germano, é que nesse mês de junho, em São Paulo, vai acontecer o Dia do Orgulho LGBT. Você poderia dar um spoiler para nós? Quando que vai ser aqui em Rio Branco? Olha, em São Paulo, dia 28, é comemorado no Brasil inteiro, né, o Dia do Orgulho. Em São Paulo, antecedendo a parada do Orgulho LGBT, que vai ocorrer no dia 22 agora de junho, né, num domingo, antecedendo a isso, 2 semanas, vai estar acontecendo um encontro nacional de organizadores de parada do Brasil inteiro. Eu tive participando no ano passado, em 2024, e esse ano, 2025, eu também vou estar participando, porque é onde nós, os organizadores de parada, podemos aí colocar, avaliar como que as paradas estão funcionando para a conscientização da população, dos seus territórios, da sua cidade, dos seus estados, sobre a questão da dignidade e a luta dos direitos humanos dessa população. E antecedendo a isso, também tem o Encontro Nacional de Gestores, que trabalha as políticas públicas afirmativas dessa população. E aí culmina com o encerramento com a Parada do Orgulho LGBT, que vai ser agora dia 22 de junho. E sempre quando a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que é a maior da América Latina, sai evidenciada, todos os estados e municípios já anunciam a data das suas paradas do Orgulho LGBT ou das suas atividades que realizam também em prol da cidadania dessa população. E aqui no Acre, Ana, a gente tem a perspectiva aqui no dia 5 de outubro, está realizando nossa 18ª Parada do Orgulho LGBT, antecedendo aí uma semana de atividades, que é a 18ª Semana Acreana da Diversidade. Perfeito. Agora uma curiosidade, Germano. Quando chega o mês de junho, os ativistas de cada estado se reúnem para fazer esse evento, para fazer essa mobilização? Sim, nós temos grupos, né? Somos bem organizados, né? Nós somos um grupo que funcionamos em rede, todos organizadores não só de paradas, mas de atividades que são de movimento social. Nós somos um grupo bem organizado. E esse mês, aqui no estado do Acre, dia 26 de junho, tem um seminário estadual, é o primeiro seminário estadual, intitulado Seminário Estadual de Educação, Empregabilidade e Diversidade, realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Assistência Social e Direitos Humanos, para o letramento aos profissionais da educação, gestores, né, e educadores, para essa questão da gente combater o bullying, que é a discriminação voltada às pessoas de identidade transgênero e pessoas LGBTQ. Germano, agora só para encerrar, queria que você falasse pra gente como que está aqui no nosso estado, no Acre, a questão da conscientização, as nossas leis. Elas avançaram, a gente teve progresso?
Olha, nós tivemos progresso, mas é um progresso que a gente não pode descansar de nenhuma forma, porque o preconceito existe. Basta você, essa matéria aqui, quando sair, você vê os comentários lá, você vai ver o grau e o tipo de violência que as pessoas cometem, principalmente na rede social. Avanço nós temos uma lei municipal maravilhosa, que ela ainda não foi implementada, nós estamos aí com o Ministério Público para a implementação dessa lei, porque já passou o prazo de 90 dias, que criminaliza instituições e ambientes privados e públicos com atos discriminatórios contra essa população. Isso dá a cassação do registro, né, do alvará de funcionamento, e até gestores podem ser penalizados por essa lei municipal que foi sancionada aí no último mandato aí da ex-prefeita Socorro Neri. Além da fixação das placas em todo o estado do Acre para os estabelecimentos, né, intitulando aí a lei federal que criminaliza a homofobia e a transfobia, equiparando ao crime de racismo. Então, assim, nós temos leis que já punem atitudes homofóbicas e transfóbicas da nossa sociedade. Agora nós temos que fazer valer e ela ser cumprida, né? Então temos esses avanços, mas é uma coisa que a gente não pode descansar e temos que avançar mais ainda, porque todos os direitos, Anos, que estão conquistados pela população LGBT é apenas no judiciário. São pouquíssimas legislações. O Congresso Nacional quase não quer modificar em nada o Código Civil brasileiro, que garante aí, de fato, o casamento de pessoas do mesmo sexo no Código Civil, né? Ou seja, o casamento civil é apenas uma decisão pelo Conselho Nacional de Justiça que reconhece a união estável como casamento civil, mas no Código Civil nós não entramos ainda. Então, de fato, ainda carece uma legislação mais vigente no Brasil para reconhecer não só as uniões estáveis, como a adoção, como também a aposentadoria, como também legitimar para todo o Brasil um regramento só. Perfeito. Germano, muito obrigada Eu pela que agradeço, entrevista. tá bom? É sempre um prazer te receber aqui no Se Liga. Eu volto com você, Ian. Estamos de volta, Ana Paula, como sempre, trazendo reportagens incríveis aqui para o nosso programa. Já estamos chegando ao fim, mas antes da última pergunta, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação no nosso programa, do senhor ter vindo aqui. Conheço já o Ayashi antes de ser vereador, tenho um carinho, um respeito muito grande pela sua pessoa e estou torcendo para que o senhor continue fazendo um mandato como está fazendo agora. E a minha última pergunta é, hoje, vereador, qual o maior problema que o senhor identifica enquanto parlamentar para dentro da sua atuação parlamentar e até mesmo para os seus colegas vereadores? Tem uns problemas, tipo assim, hoje o sistema político ele não é feito para as pessoas terem as informações. Ou seja, se as pessoas estudassem política desde o primário, né, elas sabiam exatamente qual é a função de um parlamentar. Hoje, por exemplo, eu vou num supermercado, o senhor vereador, o senhor não fez a minha rua. Não consigo fazer a rua dela. Eu não tenho esse poder. Tenho o poder de fiscalizar, de legislar, mas não tenho o poder de executar. É por isso que existe o poder executivo, para executar as situações. Então a gente passa por muito esses problemas. Algumas situações, as pessoas votam, algumas pessoas votam para a gente dar emprego, né? A gente pode fazer dentro da Câmara políticas públicas para melhorar o emprego no nosso município. O número de vagas, isso a gente pode fazer dentro da Câmara, mas eu não posso dizer, tá aqui, eu vou lhe empregar aqui, porque eu não consigo. O vereador não consegue fazer. Ele consegue trabalhar políticas públicas para aumentar, né? Aumentar nosso desenvolvimento, né? Pode ser o desenvolvimento sustentável, nosso agro, isso aí pode fazer. Agora eu não posso dar emprego, isso aí não é comigo. Então, algumas situações que realmente geram alguns problemas mesmo dentro da legislação, do processo legislatório. Né? Com a pessoa achar que a gente pode fazer algo que não pode, que não está nem na lei para a gente fazer. Ou seja, em resumo, o maior problema é a população achar que o vereador consegue fazer aquilo que só é competente ao prefeito de Rio Branco. Exato, isso aí é um problema muito grande, né? O senhor não veio tampar o buraco da minha rua, eu não consigo tampar, a gente faz uma indicação, manda para o prefeito. Então é mais ou menos nessa situação que a gente passa por muita dificuldade e muitas cobranças mesmo. Ontem eu estava fazendo, eu acho que é por isso que vereador, eu vou no mercado, eu vou em todo canto. Ontem eu estava vendo isso, aí eu digo, pai, por isso que não vê político nos mercados, né? Porque eles têm com medo de cobrança. Eu não tenho medo, não. Eu falo, não, minha senhora, isso aqui, ou meu senhor, isso aqui, quem faz é o executivo, eu não consigo fazer. Perfeito, perfeito. Muito bom. Que o seu mandato, de fato, continue assim, propositivo, e que o senhor não tenha medo de ter contato com as pessoas e não tenha medo de ser questionado, porque eu sempre falo que aquele que sabe o que planta não tem medo daquilo que vai colher.
Então tá tudo bem, mais uma vez, muito obrigado. O nosso programa vai estar sempre de portas abertas para você e no final do ano a gente vai conversar de novo para fazer uma avaliação de como foi esse seu primeiro ano de mandato. Com muita satisfação estarei aqui. E muito obrigado por essa oportunidade. A gente tem pouca oportunidade para a gente estar falando do nosso mandato. Realmente, não sei por que é, não sei se é porque eu sou de primeiro mandato, mas pouca gente dá a oportunidade de a gente estar falando. Agradeço de coração mesmo essa oportunidade de estar aqui falando com você, falando com o nosso povo. Então, fico muito feliz mesmo. Acho que é o segundo podcast que eu vou, mas eu estou aqui falando com o nosso povo. Conte comigo, a gente vai estar sempre à disposição. Como eu sempre falo, se for aproveitar a sexta-feira, aproveite com responsabilidade. Eu não trabalho no Detran, mas eu te digo, se beber, não dirija. Se liga!